Amados, Deus fez todas as coisas. Vou falar de novo. Deus fez todas as coisas. Tudo que nós olhamos, tudo que está ao nosso redor, ou Deus fez, ou Deus permitiu, deu a sabedoria, o entendimento para que o ser humano fizesse. Mas, amados, nós vamos ver as coisas, Deus criando todas as coisas. Deus, numa palavra, dizendo: haja o céu, haja as estrelas, haja o sol, haja a lua, haja as plantas, haja os animais. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Mas quando Deus chega na sua maior criação, Ele desce, Ele pega barro e forma um boneco de barro, e nele sopra o fôlego da vida, e ali nós passamos a nos tornar uma alma vivente. A maior criação de Deus somos eu e você. Amém? Mas se não bastasse isso, Deus, Ele envia o seu Filho para que vivesse, para que morresse e para que ressuscitasse, para que através de Cristo, eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, para que através daquilo que Cristo fez, eu e você tivéssemos uma oportunidade, tivéssemos esperança. Por isso, amados, que tudo Ele está interligado. Amém? Eu e você, nós fomos criados por Deus para sermos de Deus. Amém? Diga comigo: eu pertenço a Deus. E qual é o melhor lugar para nós estarmos, se não é na presença de Deus? Porque nós fomos, amados, criados por Ele, nós pertencemos a Ele. Mas nós sabemos, amados, que a Bíblia vai nos falar que lá no Éden o pecado entrou, e quando o pecado entrou, houve separação. Mas Deus nos criou para sermos dele, então nós não podíamos estar separados dele. Por isso Jesus, por isso que Jesus Cristo, amados, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, amados, que Jesus Cristo, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Amém? Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro meio que eu e você possamos chegar até Deus. Jesus Cristo é tudo o que eu e você precisamos. Jesus Cristo, Ele tem tudo o que eu e você precisamos para nos religarmos ao Pai. Porque é quando nós o recebemos, é quando nós cremos, é quando Ele faz parte da nossa vida, que Ele pode nos ajudar a nos limpar de todo o pecado que nos afasta de Deus e nos aproximar do Pai. Ele pode nos pegar, amados, no fundo do poço. Ele pode nos pegar cheio de pecados. Ele pode, amados, nos pegar cheio de vícios, de enfermidades, de problemas, dominados pelo inimigo. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando verdadeiramente eu e você nós cremos, Ele entra na nossa vida e muda tudo. Eu vou falar de novo porque eu acho que a igreja não entendeu. Quando eu e você verdadeiramente nós abrimos o nosso coração para Cristo, nós o recebemos, Ele entra na nossa vida e Ele muda tudo. Porque esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que tem o poder de mudar, de restaurar, de curar, de libertar, de transformar vidas. Esse é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho das boas novas. E quando nós olhamos, amados, para Cristo, nós vamos ver Cristo fazendo o que Ele veio para fazer. Se você pegar a tua Bíblia junto comigo e abrir ela em Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia vai dizer o seguinte, presta atenção antes de nós lermos. Jesus foi até o Jordão, amém? Batizado por João Batista. Quando acabou o batismo, o que aconteceu? Os céus se abriram e uma voz falou, a pomba desceu, simbolizando o Espírito Santo, e a voz o que dizia? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois do batismo, Jesus é levado por quem para o deserto? Pelo Espírito Santo, para ser tentado.
Depois de 40 dias, 40 noites, depois dele vencer a tentação, ele volta e ali ele inicia o ministério dele. E já vai encontrando pescadores à beira do mar e já vai dizendo assim: deixem de ser pescadores de peixe e passem a ser pescadores de homens. E ali Jesus Cristo inicia o seu ministério. E aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 23: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e atormentados, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e todos ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amados, quando Jesus Cristo ele veio para fazer a vontade do Pai, amém? Ele não veio para fazer a vontade dele, por isso que o ministério dele era tão poderoso, porque ele não veio atrair glória para ele, mas ele veio dar toda a honra e toda a glória ao Pai, amém? Tudo procede do Pai. E quando ele começa, amados, a percorrer, as pessoas começaram a ver os milagres acontecendo, as pessoas curadas, as pessoas enfermas eram curadas, as pessoas que estavam endemoniadas, elas eram libertas. As pessoas que chegavam perto de Jesus Cristo com as suas vidas destruídas, tinham as suas vidas restauradas. A Bíblia disse que, no versículo 24, que a fama de Jesus se espalhou por todo lugar. As pessoas começaram a trazer todos para perto de Jesus. Todos que tivessem doentes, acometidos de enfermidade ou de qualquer tormento, eles pegavam e diziam assim: aonde Jesus está, nós temos que levar os nossos doentes, nós temos que levar aquelas pessoas que estão sofrendo. E aí a Bíblia diz: e ele os curou. Por isso que chega no versículo 25, e ele vai dizer: da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, da Judéia, do outro lado do Jordão, de Canguçu, porque o evangelho chegou até aqui. O que Cristo iniciou fazendo lá, hoje nós estamos aqui falando. Por que, amados? Porque não foi uma fama de homens, porque ele era o Filho de Deus. Porque aquilo que ele fez permanece para sempre, e não tem quem consiga parar o mover de Deus. É isso que eu e você nós precisamos entender, que quando Deus está no controle, ele faz todas as coisas. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem? Não tem quem possa parar o mover de Deus. O que eu e você nós precisamos entender, amados, é que nós temos que nos rendermos a Ele. Se eu e você verdadeiramente abrirmos o nosso coração para o Evangelho de Cristo, o poder entra em nós e nos transforma. O que eu quero que você entenda nessa noite é isso. O Evangelho de Cristo, amados, ele tem o poder para nos transformar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E esse foi o propósito de Jesus. Se nós olharmos, se nós buscarmos, amados, nós vamos ver as coisas acontecendo em todo tempo, em todo momento. Coloca para nós lá Mateus 14. Olha o que vai dizer nesse texto agora. Agora Jesus chega na terra de Genezaré. Esse povo não era um povo que cultuava a Deus. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram. É interessante, amados, que quando Jesus chega naquele lugar, que ninguém sabia quem ele era, mas quando viram aquela pessoa diferente, olharam: mas é o Messias? É o Messias de quem nós temos ouvido falar? É o Messias que nós temos escutado as histórias, que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, que os cegos estão enxergando, que os paralíticos estão andando? É esse que está aqui diante de nós. Até então, amados, eles ouviam a fama de Jesus, mas naquele dia eles olharam e eles viram o Senhor. Naquele dia eles olharam e disseram: mas esse é o Filho de Deus, esse é aquele que veio para mudar a nossa história. E aí, olha, presta atenção que a Bíblia vai dizer assim, ó:
a terra o reconheceram e mandaram avisar todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Por quê? Porque a fama já tinha chegado. A fama de Jesus já tinha alcançado aquela região e eles disseram: traz todo mundo que estiver com problema para cá. Por quê? Porque Jesus está aqui. Olha o outro versículo. E pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam. Interessante, amados, que este povo não pediu para Jesus orar por eles. Jesus Cristo não pediu para que esse povo impusesse as mãos sobre eles. Mas esse povo, movido pela fé, disse assim: Senhor, se nós pudermos tocar na orla, na borda da tua roupa, já é o suficiente para nós, porque nós vamos ser curados. Sabe o que é isso, amados? É quando eu creio verdadeiramente no Filho de Deus. É quando, amados, eu não tenho dúvida. É quando eu não crio barreiras na minha mente e no meu coração para que o milagre aconteça. Por que hoje muitas pessoas não são curadas? Por que hoje muitas pessoas não vivem grandes milagres de Deus? Porque não creem. Porque no fundo, amados, elas muitas vezes não acreditam. Ah, mas esse problema aqui Jesus não vai fazer nada. Ah, mas esse problema aqui Jesus não tem como resolver. Muitas vezes, amados, a nossa falta de fé está impedindo o milagre de acontecer na nossa vida. Esse povo aqui, amados, eles conheciam Jesus só de ouvir falar. Só que quando eles enxergam Jesus, eles disseram: Senhor, nós não precisamos nem de uma oração sua. Nós não precisamos nem que o Senhor imponha as mãos, porque nós cremos, verdadeiramente, nós cremos no Senhor. Aqui no fundo do nosso coração, amados, Deus sonda e conhece o meu e o seu coração. Deus sabe se existe em mim e em você fé para o milagre acontecer. E muitas vezes, amados, a nossa oração, Deus já está dizendo: essa tua oraçãozinha aí não vai fazer nada, porque tu está orando sem fé. Essa oraçãozinha não está nem passando do teto da igreja. Quando pede para você orar, você baixa a cabeça e fica quieto, não consegue nem abrir a boca. Que fé é essa? Que fé é essa que muitas vezes, amados, nós não somos movidos para nos aproximarmos de Deus? Que fé é essa, amados, que quando chega a luta, nós nos desesperamos? Quando chega a enfermidade, nós nos abalamos? Que fé é essa? Não é a fé que este povo teve, porque esse povo fez o que uma mulher fez. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, e ela dizia para ela mesma: se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi indo, enfrentando as barreiras, enfrentando os obstáculos, e quando ela chega, ela toca na orla da veste de Jesus, e a Bíblia diz que no mesmo instante, o sangue estancou. Jesus sentiu que dele saiu poder. Por quê? Porque quando nós tocamos com fé, Jesus libera poder. Vou dizer de novo: quando nós tocamos com fé, Jesus libera poder. O que nós precisamos, o que eu e você precisamos, é tocar com fé em Jesus. É abrir o nosso coração, é nos entregarmos a Ele, é colocarmos a nossa fé em ação, e nós vamos viver o milagre, porque o poder de Deus vai se manifestar. E quando o poder de Deus se manifesta, tudo acontece, amados. Por isso que quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus para e diz assim: alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. E aquela mulher chega, tremendo e temendo, e diz: Senhor, fui eu que toquei no Senhor. E no mesmo instante que eu toquei no Senhor, o fluxo de sangue que me consumia há 12 anos parou. E o que Jesus diz para ela? Mulher, a tua fé te salvou. Aquela mulher não foi apenas curada, aquela mulher foi salva. Porque aquela mulher, ela acreditava tão forte dentro de si, que ela tinha uma fé, amados, uma fé que chama a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus dizer para ela: a tua fé te salvou. Quando você vem na igreja, você vem fazer o quê? Vem buscar Deus? Vem ver o teu irmão? Vem mexer no celular? Vem olhar o que está acontecendo? O que você vem fazer na igreja? Porque, amados, quando eu e você, nós saímos da nossa casa e viemos buscar Deus, te prepara para você ser abençoado. Te prepara para o Senhor tocar na tua vida e você sair daqui diferente. Mas para isso, a fé precisa se mover dentro de nós. E isso não é Deus que vai fazer, quem tem que fazer somos eu e você.
Por isso, amados, que a pergunta é se eu e você temos fé no Senhor. Se eu e você realmente cremos no Senhor, ao ponto de dizermos, como este povo disse: Senhor, só nós tocando já está bom. Só nós tocando na orla da tua veste já está para nós, já está bom, porque nós cremos no Senhor. E por isso que a Bíblia vai dizer, amados, que todos que tocavam nela ficavam curados. Por quê? Porque eles tocavam com fé. Eles tocavam crendo no poder de Deus. Esse, amados, era Jesus. Este era o ministério. Esta era a missão. Jesus Cristo, amados, veio com uma missão: para fazer a vontade do Pai, para que através dele, eu e você tivéssemos acesso ao poder de Deus. Por isso, amados, que quando ele vai se preparando para se despedir, ele já vai dizendo para os seus discípulos: ei, não fiquem tristes não, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar outro Consolador para estar com vocês até a consumação dos séculos. Por isso que ele disse lá em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando eu e você, amados, realmente cremos, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. E não é para nossa honra, para nossa glória, é para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que eu e você, nós precisamos entender nessa noite. Jesus já fez ou não a parte dele? Fez? Então bata no peito, diz: agora é comigo. A missão já foi dada, agora depende de mim e de você. Agora, amados, não depende de Jesus, agora não depende de Deus, agora não depende que desça um anjo do céu, não, agora é comigo e com você. Agora é eu e você que temos que assumir a responsabilidade daquilo que a palavra nos diz. E tem um outro texto, antes de nós entrar no texto inicial, que está lá em Mateus 28, versículo 19, que diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Jesus nos deu uma ordem, Jesus nos deixou uma missão. Essa missão não é para o mundo, preste atenção. Essa missão, amados, muitas vezes o mundo rejeita. Muitas vezes o mundo tenta parar essa missão. Essa missão Jesus entregou nas mãos da igreja. Amém? Jesus entregou na minha mão e na sua mão, se você verdadeiramente é igreja. Porque tem pessoas, amados, que não são igreja. Até estão na igreja, mas ainda não são igreja. Precisam só se converter. Jesus Cristo, amados, ele fez a parte dele e ele diz assim: agora deem continuidade. Por isso que quando ele chama os seus discípulos, ele diz assim: ó, vão, primeiro sejam revestidos e depois vocês vão. Vocês vão fazer as obras que eu fiz e até obras maiores. Olha o que Jesus estava dizendo. Vocês vão fazer o que eu fiz. Ele curou, ele libertou, ele ressuscitou. E Jesus está dizendo assim: mas no meu nome vocês vão fazer até obras maiores do que essas. Nós estamos vivendo essas obras maiores? Porque muitas vezes está nos faltando fé para isso. Muitas vezes está nos faltando assumir a missão que nos foi dada. Por isso, amados, que quando nós chegamos no texto que nós lemos em Romanos, Paulo escrevendo a carta para a igreja em Roma, uma igreja que tinha sido fundada numa nação que oprimia o povo judeu. Paulo, ele escreve esta carta, e quando chega nesta parte que nós lemos, versículo 13, ele vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, todo aquele que invocar, todo aquele que clamar, todo aquele que buscar, todo aquele que se render ao nome do Senhor será salvo. Amém? Mas o interessante é que quando ele afirma isso, nós vamos ver que Paulo começa uma sequência de perguntas. E sabe o que me chama a atenção, amados, nessa sequência de perguntas de Paulo? É que se você prestar atenção, você vai ver que a sequência de perguntas está de trás para frente. Ela não está na ordem certa. Presta atenção, versículo 14.
Como, porém, invocarão aquele que não creram? Aí ele vai dizer, é uma pergunta. E como crerão naquele que não ouviram? Não tem como eu crer se eu não ouvir. Não tem como eu invocar se eu não crer. Para mim crer, eu preciso ouvir. Mas aí ele diz, mas como ouvirão se não há quem? Opa, está ao contrário isso aqui, Paulo. Paulo estava querendo nos ensinar, amados, o que eu e você nós temos que fazer. Por isso que ele vai dizer no versículo 15: como pregarão se não forem? Você está vendo que parece que está voltando ao início? E aí ele está dizendo, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas. Tem coisa melhor que o evangelho do reino de Deus? Não tem, amados. Porque o evangelho do reino de Deus, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, basta crer. Por isso, amados, que dizem que é o evangelho das boas, é uma notícia nova. O nascimento de Cristo foi uma notícia nova. Se alegrem, o Senhor, o Messias nasceu. Cantem com júbilo, se alegrem diante do Senhor. Por isso que ele vai dizendo, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, daqueles que anunciam a palavra, daqueles que pregam o evangelho do reino de Deus, não o evangelho que agrada aos homens. Esse é o evangelho das coisas boas. Porque muitas vezes o evangelho que agrada ao nosso ego, ao nosso eu, não é o evangelho das coisas boas, mas é o evangelho do mimimi, é o evangelho da facilidade. Não, pode vir cheio de pecado e continuar cheio de pecado, que Deus te ama mesmo assim. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele vem, ele nos confronta no pecado, nos leva à santidade e nos coloca no céu. Esse é o evangelho do reino de Deus. Só que se nós pegarmos, amados, agora e virarmos o que Paulo escreveu e começarmos de trás para frente, você vai entender uma coisa. A Bíblia está dizendo, como pregarão se não forem enviados? Qual é o primeiro passo? Ser enviado. O que Jesus Cristo fez com seus 12 discípulos? Vão por todo mundo e pregam o evangelho. E daqueles 12 foi aumentando e aumentando e aumentando, até que um dia chegou até aqui, porque alguém veio e pregou. Alguém chegou e foi até você e falou do amor de Deus, falou do evangelho de Cristo, e você foi alcançado. Amém? Eu faço uma pergunta bem simples: quem é aqui que nasceu em um berço cristão? Já nasceu de berço cristão? Tu não nasceu em berço cristão, tu te converteu, abençoado. 2, o Eliel lá nasceu, a Sara nasceu. Não tem 10 pessoas aqui. Amados, berço cristão é quando tu vive o evangelho. Berço cristão é quando tu nasceu vivendo o evangelho do reino de Deus, não vivendo uma religião que diz que fala em Deus, mas que não prega Deus, que não prega Cristo, aonde Cristo não é o centro do evangelho, é qualquer outra coisa menos Jesus. Isso não é berço cristão, me desculpa te dizer nessa noite. Berço cristão é quando você nasceu entendendo o que é a palavra de Deus e vivendo todos os dias, desde a tua infância, o que é a palavra de Deus. Por isso, amados, que quando você olha e você vê que bem pouquinhas pessoas, nós temos aqui bem mais de 100 pessoas, não chegou a 10 que nasceram em berço cristão. Por isso que a palavra está dizendo, amados, nós precisamos ser enviados. Um dia eu fui alcançado, você foi alcançado, por quê? Porque alguém chegou até você e pregou o evangelho para você. Por isso, amados, que primeiro alguém precisa ser enviado para que nós sejamos alcançados. Mas, amados, não adianta ser enviado se não for para pregar o evangelho do reino de Deus, porque esse é o evangelho que vai transformar e que transformou as nossas vidas. Volta para o versículo 14. Aí ele vai dizer, como ouvirão que não, se não há quem pregue? Amados, a pregação do evangelho que você escuta, independente de quem está em cima do altar pregando, se é o evangelho do reino de Deus, pode ser uma criança que está aqui em cima pregando, mas se é o evangelho do reino de Deus, ele transforma a tua vida. Por quê?
porque não se refere à pessoa que está pregando, mas se refere sobre quem está se falando. É isso que nós precisamos entender. O evangelho, amados, ele não se refere ao pregador. O evangelho se refere a Cristo. O evangelho, amados, não se refere à igreja. O evangelho se refere a Cristo. É quando eu e você paramos de olhar: ah, mas o fulano está na igreja, mas tem defeito. Ah, mas o fulano está na igreja, mas faz tal coisa errada lá fora. Para de cuidar da vida dos outros e cuida da tua. É quando nós precisamos entender, amados, que é nós que precisamos do evangelho e do reino de Deus para que nós sejamos salvos. E nós temos que orar para que os outros também sejam. Ao invés de falar, ora pelos outros. Por isso que ele vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Então, amados, o evangelho precisa ser pregado para que as pessoas possam ouvir. Mas o que acontece, amados, quando eu e você nós ouvimos o evangelho do reino de Deus? Duas coisas: ou nós somos transformados por ele, ou nós não conseguimos permanecer na presença dele. Porque a palavra, ela vai confrontar. O evangelho, ele vai confrontar. O evangelho, ele vai nos trazer para a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo. E não tem, amados, como nós, cheio de pecado, estar na presença de Deus. Porque se Deus é santo, nós vamos ser consumidos antes de nos aproximar dele. Por isso, amados, que o evangelho, ele vem para transformar a nossa vida. Por isso que esse evangelho, amados, quando pregado e as pessoas ouvem ele, ou as pessoas são transformadas por ele, ou as pessoas viram as costas para ele. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus disse: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Porque não é todo mundo que quer viver o evangelho do reino de Deus. Mas, amados, quando eu e você, nós ouvimos, o que acontece na nossa vida? Nós somos levados a crer. E, amados, quando eu e você, nós cremos de verdade, quando eu e você, nós abrimos o nosso coração de verdade para o Senhor, quando nós cremos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, amados, eu e você, nós passamos a invocar o nome do Senhor, nós passamos a clamar o nome do Senhor. Nós vamos desistir de ir para Facebook e botar que nós estamos tristinhos. Nós vamos parar de ir para Facebook dizer que estamos se sentindo abandonados, porque nós sabemos que nós temos um Senhor que nos cuida, que nos guarda, que nos protege e está conosco. É quando, amados, o pecado se aproxima de nós e nós vamos dizer assim: eu não quero, pode sair de perto de mim. É quando, amados, nós dizemos assim: não, já não sou eu mais, agora quem está aqui é o Cristo, é Ele que vive em mim, eu não vivo mais, é Cristo que está vivendo em mim, e a vida que agora eu vivo para Ele. O que me importa é Ele. É isso que nós temos que entender. É isso que eu e você nós temos que entender. Quando realmente nós cremos, nós vamos invocar ao Deus santo, soberano, poderoso, que muda a nossa história. Por isso, amados, que ele diz no versículo 13, aí nós voltamos para o 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É porque você creu, é porque você ouviu, é porque alguém pregou, é porque alguém foi enviado até você para pregar o evangelho das boas novas. É isso que eu e você nós precisamos entender, amados. É quando nós abrimos o nosso coração para esse evangelho, e esse evangelho entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Esse verdadeiramente é o evangelho do reino de Deus, o evangelho que transforma as nossas vidas. Mas, amados, para nós finalizar, coloca o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Olha o que o próprio Paulo fala, amados. Olha o que ele está falando sobre invocar, sobre crer, sobre ouvir, sobre pregar, sobre enviar. Mas quando chega no versículo 16, ele diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho. E aí, amados, o interessante é que agora ele volta mais de 700 anos para trás, para falar o que o profeta Isaías falava: Senhor, quem creu na nossa pregação? O profeta Isaías, amado, levantado num tempo onde o povo estava todo afastado de Deus.
aonde o Senhor levantou e disse assim: ou vocês abandonam os falsos deuses e se voltem para mim, ou vocês vão voltar para a escravidão. E o que o povo fez? Seguiu o idólatra, seguiu com seu coração duro. Amados, se nós formos olhar a história do profeta Isaías, Deus fez com que ele rasgasse, tirasse essa parte de trás aqui da roupa dele, fazendo com que as suas nádegas ficassem expostas. Sabe para quê? Para expor a vergonha do povo de Deus. Por quê? Porque o povo não queria nada com Deus. Estava no meio do povo, e o povo não se envergonhava dos seus pecados. E lá naquela época, ele já dizia: Senhor, quem creu na nossa pregação? Agora Paulo está dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a pergunta que eu faço para você hoje: quantos não creram na pregação do Evangelho? Quantos eu e você nós conhecemos que viraram as costas para o Senhor, porque não creram verdadeiramente no Senhor, porque ainda não entregaram verdadeiramente as suas vidas para Jesus? Porque eu vou te dizer uma coisa, amados: se realmente nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós enfrentamos o que for preciso. Se for preciso, amados, nós morremos que nem Pedro, que nem Estevão, que eu queria falar. Podemos morrer a pedrada, mas não abandonamos Jesus, se verdadeiramente nós cremos. Por isso, amados, que muitas pessoas não são convertidas, mas elas são convencidas do Evangelho. E tem que ser o Evangelho que agrade, não o que confronta. Não o Evangelho, muitas vezes, do reino de Deus. Por isso, amados, que ele chega e ele diz: Senhor, quem creu? Quem creu na nossa pregação? Quantas pessoas você conhece que estão afastadas? Quantas pessoas você conhece, amados, que já estiveram na presença de Deus e hoje estão perdidas, no fundo do poço, com as suas vidas destruídas, famílias destruídas? E muitas vezes, amados, as pessoas não precisam nem estar lá fora. O pior é quando as pessoas ainda estão aqui dentro, com as suas vidas destruídas, e não querem se entregar a Cristo. Quando o seu orgulho, quando a sua vaidade, quando o seu amor à sua carne, aos seus prazeres da sua carne, impede verdadeiramente de uma conversão. Porque é isso que o Evangelho nos chama, para uma conversão verdadeira, para uma vida sendo transformada. E eu e você, amados, nós temos a oportunidade disso. Mas a pergunta é: e você crê na pregação do Evangelho de Cristo? Porque é isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Se realmente nós cremos na pregação do Evangelho de Cristo. Porque, amados, quando eu e você nós cremos, nós nos rendemos. Quando eu e você nós nos rendemos, o Senhor, Ele entra na nossa vida e Ele nos transforma. E quando Ele nos transforma, amados, nós já não somos mais os mesmos. Por isso que eu e você nós precisamos de Cristo na nossa vida. Mas é nós que temos que abrir o nosso coração. É nós que temos que nos entregar a Cristo. Não é nós ficarmos achando que Deus vai vir e vai fazer tudo, não. O que Deus tinha para fazer, já fez. O que Jesus tinha para fazer, já. Agora é comigo e com você. Você quer uma vida nova? Te renda a Cristo. Você quer ser abençoado? Te entrega a Cristo. Você quer ser chamado filho de Deus? Dessas águas do batismo, se ainda você não fez. Ah, pastor, mas eu ainda não estou pronto. Conversa. Nenhum de nós aqui está pronto. Pode pegar os que estão 50 anos na igreja, também não está pronto. Porque Deus está trabalhando na nossa vida todos os. Porque quem vai nos transformar, amados, é o próprio Senhor. É Ele que vai pegar. É Ele que vai nos transformar. É Ele que vai mudar quem nós somos. Nós podemos, amados, ser o pior da face da terra, mas Ele entra na nossa vida, se nós deixarmos, e nos transforma em filho de Deus. É quando realmente nós nos entregamos ao Senhor.
E tudo que você precisa, amados, hoje está à tua disposição. Você está na igreja, você ouviu a pregação. Agora a pergunta é: e você creu na pregação? Você crê em Cristo? Te coloca em pé, igreja. Quando, amados, nós dizemos que cremos, nem para subir ela mais que ajuda. Tu lembra do dia, Max? Primeiro dia que tu veio na igreja, quem é que teve, que eu tive lá, o que eu fiz contigo? Tu lembra? Para mim te tirar de dentro. O que eu fiz? Fala no microfone aí. Me levou no colo até o carro. Eu tirei ela de dentro de casa no colo, porque ela não conseguia sair de dentro de casa. Agora não quer mais nem minha mão. Esse Deus é bom. Amados, você está na casa de Deus. Você ouviu a pregação do Evangelho do Reino de Deus. E agora a pergunta que eu faço para você: você crê nessa pregação do Evangelho do Reino de Deus? Você crê em Jesus Cristo? É isso que eu e você nós temos que entender. É isso que eu e você nós precisamos entender, amados. O Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho que tem o poder para nos transformar. Mas nós só vamos ser transformados se realmente nós quisermos. A pergunta é: você quer? Você quer ser transformado? Você quer ser tocado? Você quer ser impactado? Você quer ver o sobrenatural de Deus se manifestar na tua vida? É só você se render a Cristo. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida na presença de Deus. Baixa o meu microfone um pouquinho. Está dando microfonia aqui. Baixa o retorno. Só o retorno. Fecha os teus olhos, igreja. Coloca a tua vida na presença de Deus. Você ouviu a pregação do Evangelho. Você ouviu o Evangelho das boas novas. E agora, amados, chegou o momento de você se desafiar. Chegou o momento, amados, de você olhar para dentro de você mesmo e ver se esse Evangelho te levou você a crer no Senhor, a desejar uma vida nova, a desejar se entregar na presença do Senhor, a querer uma vida nova, a querer uma mudança, uma transformação, independente da forma como você chegou, como você passou por aquela porta. Mas é quando você decide: eu quero essa vida nova, eu quero essa oportunidade, eu quero me entregar a esse Senhor. Vai abrindo a tua boca, igreja, e vai falando com Deus. Vai colocando a tua vida na presença do Senhor. Vai falando com Ele. Vai falando. Você não precisa muitas vezes, amados, apenas ficar esperando receber uma oração, porque você pode falar diretamente com o próprio Senhor. Vai te entregando na presença dele. Vai abrindo o teu coração para Ele. E vai deixando com que Ele comece a ministrar sobre a tua vida. Vai abrindo o teu coração e vai deixando que Ele comece a tocar em você. Que Ele te renove, que Ele te fortaleça nessa noite, que Ele toque no teu coração, que Ele mude a tua vida nessa noite. Porque se você ainda não se rendeu, essa é a noite de você se render. Quem ainda não se entregou, é a noite de se entregar. Pai, ministra na tua igreja, Senhor.
Ministra em cada coração. Onde estiver, Começa a tocar, Pai, no teu povo. clama pela glória, Começa a tocar nessas vidas. a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, toca na tua igreja. Senhor, tens liberdade no nosso meio. Tens liberdade, Espírito Santo, para começar a pegar cada um, para começar a encher cada um. Começa a encher, Senhor. Começa a encher a tua igreja. Começa a avivar o teu povo. Abre a tua boca, igreja. Abre a tua boca e começa a glorificar. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Vai tocando na tua igreja. Vai despertando o teu povo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo a tua igreja. Vai ministrando nessas vidas. Vai ministrando em cada coração, Pai. Vai tocando agora, Pai. Vai tocando, vai tocando. Vai manifestando a tua glória. Toca com a tua glória. Toca, Senhor, com a tua glória. Toca, Senhor. Toca. Abre a tua boca, igreja. Abre a tua boca e começa a falar com o Senhor. Começa a glorificar o nome dEle. Começa a exaltar. Isso, vai se rendendo. Vai se rendendo. Vai se rendendo àquele que pode todas as coisas, filha. Aquele que já iniciou a boa obra na tua vida e que ainda grandes coisas vai fazer. Vai se rendendo, igreja. Vai glorificando o nome dEle. Enche, 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 enche a tua igreja. Toca, 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 toca. Enche, 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 enche. Enche, toca na tua igreja. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva, aviva. Aviva a tua igreja. Toca com o teu espírito. Toca com a tua glória. Ministra agora. Ministra agora. Ministra agora. Ministra agora. Toca, Deus. Enche, enche, toca. Quebranta. Vai ministrando ao coração, Pai. Vai tocando. Vai ministrando, enche. Toca, Espírito Santo, nela. Renova, aviva, desperta. Em nome de Jesus. Vai enchendo a tua igreja. Vai enchendo a tua igreja. Vai tocando. Vai tocando nos corações agora, Espírito Santo. Vai convencendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca agora. É tempo, filho, de viver aquilo que Deus tem. Está na hora de começar a viver as promessas do Senhor. Mas é tempo de se render. É tempo de se entregar. É tempo de se humilhar diante do Senhor. É tempo de abrir o coração e deixar Ele entrar. É tempo de crer no Evangelho do Reino de Deus. Vai ministrando, Pai. Toca agora. Espírito Santo. Toca agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a ministrar agora sobre a tua igreja. Começa a ministrar. Começa a tocar. Se você está enfermo, se você está com uma enfermidade, apresenta para o Senhor agora. Ele vai te curar nessa noite. Em nome de Jesus. Vai ministrando agora. Vai ministrando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca. Toca, Senhor. Toca, renova, fortaleça. Abençoa. Abençoa. Agora, Senhor. E enche com o teu espírito. Enche com a tua glória. Aviva a tua igreja. Aviva, Senhor. Aviva. Aviva a tua igreja. Enche o coração. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre a tua boca e começa a glorificar. Abre a tua boca e começa a exaltar. Vai entronizando o Senhor. Toca, Deus. Toca na tua igreja. Toca agora. Ministra. Enche. Enche agora. Em nome de Jesus. Toca. Enche. Enche, Espírito Santo. Toca agora, Senhor. Enche
Enche com a tua glória agora. Vem, Espírito Santo, sobre a vida dele agora. Enche. A glória Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca. 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 Enche. 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 Não sabe viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca. 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 Em nome de Jesus. Toca. Em nome de Jesus. Toca. 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 Toca na tua igreja. Toca. Toca. Em nome de Jesus. Toca agora. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Ministra agora, Pai. Ministra agora. Em nome de Jesus. Toca agora. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus. Cai por terra agora todo o mal. Toda obra maligna. Agora, em nome de Jesus. Vai ministrando agora. Vai ministrando, vai ministrando. Vai tocando. Vai abrindo a tua boca, igreja, e vai glorificando. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Porque Ele está escutando. Ele está escutando, filha. A oração, o clamor. Invoca o nome dEle. Invoca o nome do Senhor. Toca agora. Abençoa, Pai, agora o teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa agora a vida dele. Em nome de Jesus. Ministra. 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 Começa a encher. Começa a encher. Começa a encher a tua igreja. Começa a encher a tua igreja. Começa a encher a tua igreja. Erga as tuas mãos aos céus. Erga as tuas mãos aos céus. Vai tocando agora, Senhor. Vai ministrando agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, 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 toca na tua igreja. Enche, erga a tua voz, igreja. Erga a tua voz. Santo, santo é o Senhor. Adora Ele. Começa a adorar. Começa a glorificar. Vai glorificando o nome dele. Vai glorificando, igreja. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Começa a glorificar. Começa a atrair a presença dele. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Enche. 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 Aviva. Toca nos corações. Vai enchendo. Vai enchendo. Aviva. Aviva. Toca, Deus. Toca, Deus. Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Ele está neste lugar. É a tua noite. É o dia de você mudar a tua história. É o dia de você atrair a glória de Deus sobre a tua vida. O evangelho de poder, o evangelho de milagre, o evangelho que entra na tua vida e muda a tua história. Aviva! Aviva!
Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é Deus. Nós te glorificamos, porque o Senhor é soberano. Erga as tuas mãos aos céus e diga: Senhor. Mas tem que ser com fé, igreja. Diga: Senhor, eu quero ser tocado, ser impactado pelo poder que há no teu evangelho. Diga: eu quero viver o melhor de Deus todos os dias. Que 2024, o reino de Deus, a glória de Deus se manifeste todos os dias sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Aonde eu estiver, a glória do Senhor esteja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor glorificando. Amados, presta atenção. Antes de nós tirarmos as ofertas, 3 pessoas já nos deram um nome para batismo nessa noite. Amém? Mas eu quero fazer, amados, o apelo para quem ainda não se batizou. Se você, amados, ainda não desceu as águas do batismo, mas se nessa noite Deus falou ao teu coração e despertou em você o crer, se hoje você diz para você mesmo que você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, eu quero te dizer que nessa noite você já tem tudo o que você precisa para se batizar. Porque a Bíblia diz, amados, quem crer e for batizado será salvo. Eu quero perguntar para você: tem alguém no nosso meio que ainda não desceu as águas do batismo, mas que hoje foi tocado por Deus e nessa noite quer se entregar a Cristo, quer descer as águas do batismo, quer ter o seu nome escrito no livro da vida e quer ser passado a chamar filho de Deus? Se tem alguém que ainda não se batizou, mas nessa noite quer se render a Cristo, erga a sua mão. Se você ainda não se batizou, mas nessa noite você quer se batizar, nessa noite você quer se render a Cristo, amados, a decisão é com você. O evangelho já foi pregado, o Senhor está neste lugar, agora a decisão está nas tuas mãos. A decisão está nas tuas mãos. Agora é você, amados, que precisa tomar a decisão de querer se render a Cristo. É você, amados, que precisa. Se eu perguntasse para aqueles que são batizados, cadê os batizados? Tem alguém aqui que se arrepende? Porque não existe melhor decisão, amados, do que entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Enquanto que nós tiramos a oferta, se você ainda não decidiu, você vai ter esse intervalo para decidir. Amém? Pega nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta, aquilo que você trouxe nessa noite, a casa de Deus, o teu projeto de vida, a tua oferta missionária. Se você já trouxe, amados, o teu projeto de vida, você já quer orar hoje, você já quer consagrar hoje o teu projeto de vida, já pega nas tuas mãos. Já vamos estar orando pelo teu projeto de vida também. Vamos estar orando pelo teu dízimo, vamos estar orando pela tua oferta. Erga as tuas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos agora à tua presença. Erguemos, Pai, as nossas mãos. Apresentamos, Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor, pedindo, Pai, venha, Pai, abençoar a vida do dizimista e do ofertante. Venha abençoar, Pai, essa oferta missionária, Pai, para ajudar os missionários que estão por este mundo afora pregando o teu evangelho. Eis também mãos que se levantam, Pai, com o seu projeto de vida. E eu te peço, meu Deus, que esta oferta, Pai, venha falar ao teu coração em 2024. Assim, meu Deus, eu oro neste momento, consagrando dízimos e ofertas, a oferta missionária e consagrando o projeto de vida, em nome de Jesus. Amém? Esse lado vem aqui, o outro lado vem aqui, para a gente fazer um pouquinho mais rápido. O pessoal que ia batizar já vai se agilizando. Amém?
Saia do teu lugar com alegria no teu coração. Criatura sou, teu sangue me lavou. Venho veste de louvor, minha vida restaurou. Tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Diga, igreja. Quero te obedecer, obedecer. Deus manda